porque Deus, Ele nos tirou das potestades das trevas. E o que Ele fez? Ele nos transportou, querido, né? Ele nos trasladou, Ele tirou você da morte e trouxe você para a vida, para o reino do Filho do seu amor. Sabe onde que você está agora? No reino do Filho do seu amor. Você está no reino de Jesus Cristo, né? Quero deixar aqui um pensamento da palavra. Ontem nós tivemos aqui um culto maravilhoso aqui com os jovens, né? E para os irmãos baixar um pouquinho, que está dando um retorno aqui para mim, aqui um eco. Aí tivemos um culto maravilhoso ontem aqui com os jovens, algo extraordinário, né? Que é para todos os jovens virem aqui, né? Jovem, o pastor sempre fala, até 120 anos de idade. A promessa de Deus é para nós vivermos até 120 anos. Então nós, jovens, né? Todos jovens, né? Mas nós tivemos ontem aqui, maravilhoso, palavra poderosa, um louvor lindo, né? Pôs aqui um banquete também, um lanche muito gostoso, né? Quem veio, né? Se alegrou aqui, né? E participou e foi... Quem não veio, perdeu. Foi muito bom, foi bênção mesmo. Agradeço pela vida do Adnan, Vanessa, que são nossos pastores aqui de jovens, que nos auxiliam aqui, são bênçãos, os irmãos aqui do louvor, algo lindo mesmo, maravilhoso. Amados, quero deixar um pensamento da palavra de Deus aqui, algo bem simples, né? Não quero demorar, um texto da palavra de Deus aqui, eu creio que você já conhece, 2 Pedro capítulo 3, né? Segunda epístola de Pedro, no terceiro capítulo, nós vamos ler a partir do primeiro versículo ali de 2 Pedro 3, diz assim o texto sagrado: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queria que você pulasse comigo lá para o 17 agora, o verso 17. 17 diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Curve sua face, vamos ter mais uma palavra de oração, querido. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa porção da Tua gloriosa palavra. Pai, eu me coloco na dependência do Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada, eu dependo do Senhor para trazer um pensamento, para trazer aqui essa palavra que o Senhor já revelou no meu espírito. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando para um povo, para pessoas, para um público tão seleto, que são as pessoas aqui dessa igreja, nossos visitantes. Pai, fala conosco, ministra. Eu peço que o Senhor envie os anjos ministradores que já estão aqui no altar, já estão aqui na nave do templo, e ministra nas nossas vidas, e traz a nossa atenção aqui, cativa ao Senhor a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, você tem aprendido aqui nesse altar coisas extraordinárias da palavra de Deus. Sexta, domingo, os cultos que nós estamos tendo aqui, você tem sido alimentado, você tem sido ministrado, você tem sido tocado através da palavra. Quanto ensinamento, quanta palavra. Mas você tem aprendido aqui sobre a vida no reino de Deus. O que é a vida no reino de Deus? O reino de Deus, diz que existe um povo remanescente nessa terra. O que é um povo remanescente? É um povo
que não se misturou, né? Um povo que não entrou na onda, né? Um povo remanescente é um povo restante, é aquele povo que, né, não serviram outros deuses, né? É um povo que eles continuaram a adorar a Deus, e eles continuaram a servir a Deus. Então existe um povo remanescente nessa terra, que somos eu e você, né? Que andam na presença do Pai, eles têm um temor de Deus, e eles se envolvem no reino de Deus. Por que você está aqui nessa noite, querido? Porque você tem um temor de Deus. O que é temor? Eu não tenho medo de Deus, não. Estou dizendo esse temor no sentido de você reverenciar, né? Você não reverencia a Deus, porque Ele é meu Pai Celestial, Ele fez tudo por mim, Ele mandou Jesus por mim, yeah? Então eu reverencio a Deus. Então, e aqueles que se envolvem no reino de Deus. O que é se envolver no reino de Deus, querido? Ir para a igreja, isso é se envolver no reino de Deus. Sim, importante você estar aqui ouvindo a palavra, você vir aqui aos cultos, mas se envolver no reino de Deus, o que é? É você chegar aqui para o pastor da igreja e falar assim: pastor, estou aqui, o que eu posso fazer aqui na igreja? Quero me envolver em alguma área aqui, quero ajudar, tem uma área assim, eu gostaria de ajudar, né? Então isso significa se envolver no reino de Deus. Mas Deus vê todas as coisas, e Ele recompensa o seu povo, né? Mas existe um memorial diante de Deus de tudo aquilo que nós fazemos aqui na face da terra. Sabia disso? Existe um memorial. O que é memorial? É algo que Deus se lembra. Deus olha para aquilo, Ele lembra, né? Como assim, pastor? Malaquias 3,16, profeta Malaquias, ele diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor, eles falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Existe um memorial escrito. A Bíblia diz que o anjo anota tudo aquilo que acontece à igreja, né? Nesse momento está um anjo aqui, né? Os irmãos que têm a visão aberta espiritual vão ver esse anjo aí, né? Que ele está com o livro Ata na mão, e ele está escrevendo tudo o que está acontecendo na igreja nesse dia, né? Data tal, domingo, os irmãos cantaram tal hino, tal, foi lido tal palavra, assim, os irmãos estavam presentes, tal, assim. Então existe um registro, um memorial, né? Então Deus se lembra daquilo que você faz. Mas nós sabemos que nada, nós não fazemos algo para Deus para receber algo. Você já tem aprendido aqui que Deus já te deu tudo referente à vida e à piedade, né? Mas o que eu vou levar aqui dessa vida? O bem que eu faço para as pessoas, né? Que eu evangelizo alguém, eu converso com alguém, eu trago alguém para a igreja, né? Então existe um memorial diante de Deus, tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus, né? Você se dispõe aqui a ministrar uma reunião, tinha 2 pessoas aqui, amém, né? Deus, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Deus está no meio, né? Somos filhos de Deus, amados. Nós precisamos estar envolvidos no reino de Deus, né? Amados, vale a pena servir no reino de Deus, vale a pena servir as pessoas, servir o teu próximo. Pastor, ninguém me reconhece. Amados, tudo que você está fazendo aqui, você está fazendo para Deus, você não está fazendo para homens, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para o teu líder, você não está fazendo para ninguém, você está fazendo isso para Deus. Não, eu trabalho na casa de Deus porque Ele fez tudo por mim, porque Ele é meu Pai Celestial, porque Ele pagou o preço pela minha vida, Ele mandou o Filho dEle por mim, então eu amo a Deus, e por isso eu venho aqui na casa de Deus, eu oferto, eu dizimo, tudo isso eu faço por gratidão, e tudo isso eu faço por quê? Porque Deus já nos deu tudo, né? Nós somos filhos, somos herdeiros. Amados, você tem aprendido aqui também que Deus quer que eu e você estejamos no topo, né? Jesus fez tudo, uma obra completa para você viver no topo. Pastor, mas quem está no topo hoje aí? Os caras que têm dinheiro, amados, né? Amados, se está no topo, sabe quem que está no topo? Aquele que é filho, aquele que é herdeiro, aquele que tem Jesus como Salvador. Então você é top dos tops, você aqui, né? Eu olho para você e eu vejo o topo, os irmãos, né, que estão no top. O que é o top? É eu ter Jesus como Salvador, fazer parte do reino de Deus, ter uma garantia de salvação em Cristo Jesus e uma filiação, né? Você é filho, você é herdeiro. Isso que é o top, querido, né? Não, mas eu tenho muito dinheiro, eu tenho, você vê muitas pessoas que têm dinheiro, têm fama, têm casa linda, têm carro, todo modelo
que você imaginar, a pessoa não tem nada, né? Não é errado ter isso. Claro que Deus quer que você tenha o melhor dessa terra, né? Mas isso não significa, não, o topo é ter uma casa extraordinária, o topo é ter isso, ter aquilo, ter um cargo assim, tal. Não, amados, tudo isso é importante, mas Deus quer que você esteja no topo. Por quê? Porque Jesus fez uma obra completa. Amados, eu e você, sabia que eu e você não somos pessoas normais, né? Não adianta você querer dizer assim, eu sou uma pessoa normal. Você já ouviu o pastor falando assim, eu sou uma pessoa comum, né? Falho, suscetível a erros. É claro que nós erramos, nós falhamos, né? Mas, amados, você, você é um ser espiritual, querido, né? Se você quiser uma definição de quem que você é, o que você é? Você é um ser espiritual que habita num corpo humano, né? Você tem um corpo humano. Então, quando você aceitou Jesus como Salvador, você se tornou corpo, alma e espírito, né? Agora você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Você tem aprendido aqui também que o homem sem Deus, ele é corpo e alma. Ele vive conforme o fluxo desse mundo, né? Ele vai conforme a onda, né? Então ele é corpo e alma. Então ele vive nesse mundo aqui para satisfazer a tua alma. E a alma é insaciável, né? A alma nunca está saciada. Não, se eu tomar uma grade de cerveja, eu tenho que tomar mais uma. Se eu tiver 2 carros, esse já não presta mais, né? Se eu tiver uma casa extraordinária, essa aqui já não deu. Mas a alma é insaciável, né? Por isso que eu preciso o quê? Preciso saber que o meu corpo é templo do Espírito Santo, né? E caminhar sobre a palavra de Deus, porque nós somos seres espirituais. Mas eu e você, nós caminhamos em cima da palavra de Deus, né? Você precisa caminhar como? Sob a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela te dá a direção. Tudo que você precisa a respeito da tua vida está na palavra de Deus, né? Por isso que você precisa ter um momento de você vir congregar, ouvir a palavra, fazer o teu estudo bíblico, né? Nós caminhamos em cima da palavra de Deus, e nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né? Amados, eu e você somos guiados pelo Espírito de Deus. O homem aí fora, ele é guiado o quê? Pelo Espírito desse mundo, né? Ele é guiado pelo quê? Ele é guiado pelas forças. Tudo isso que você vê, toda desgraça que você vê na face da terra, você vê uma pessoa ali mutilada, acidentada, ali está a obra das trevas, né? Ali você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa sendo desprezada, ali está a obra das trevas, né? Mas quero dizer algo para você, querido. Você olha à sua volta, tudo que você vê ali, você vê Deus, né? Tudo que você olhar, você vai ver a mão de Deus, né? Então, eu digo para você, querido, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco, né? O que acontece, querido? Acontece que muitas pessoas não têm um espírito recriado. O que é um espírito recriado? Você receber Jesus como Salvador da tua vida, receber o Espírito Santo de Deus e viver uma vida dentro do Espírito Santo de Deus, né? Então, querido, muitos não vivem uma vida como deveria viver, né? Amados, as promessas de Deus são para mim e para você. Bênção é para todo mundo. O sol nasce para todo mundo. Hoje fez sol, o sol é para o ímpio e é para os filhos de Deus. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que conhece a palavra, mas ele despreza. Não estou nem aí, né? Então, bênção é para todos, né? O sol, você poder galgar dentro de uma empresa, você arrumar um emprego, trabalhar, ganhar bem, ter sua casa boa, ter sua casa na praia. Você recebe isso, irmão? Casa na praia, quem gosta de praia, né? Irmãos, isso é bênção. As pessoas conquistam, mas promessas, querido, promessas é para os filhos de Deus, né? Então a palavra de Deus diz, para que vos torneis participantes da natureza divina, né? E comer o melhor dessa terra. Então eu preciso do quê? Eu preciso do conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Para poder viver as promessas de Deus e se tornar participante da natureza divina. Eu e você temos uma natureza divina, querido. Você não é uma pessoa qualquer. O Espírito Santo está dentro de você. Você é um ser divino, porque o Espírito Santo habita em você. E só os filhos de Deus, aquele que tem Jesus como Salvador, sabia que eu e você podemos transitar, né, entre o natural e o espiritual. Só eu e você que temos Jesus podemos fazer isso, né?
transitar no mundo natural e espiritual. Ora, eu vivo aqui nessa terra, tenho uma estrutura aqui física, mas eu me relaciono com o Pai, eu sou um homem espiritual. O que é esse transitar? Eu entrar na presença do Pai, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falar para mim assim, eu falei, olha, eu tenho muita fé. Ah, você tem fé? É. Mas não confunda, eu tenho fé, mas não acredito em Deus. Deu para entender isso? Né? Eu tenho fé, mas não acredito em Deus. Eu tenho fé no homem, eu tenho fé no que vai acontecer, eu tenho fé, né? Amados, uma fé que não é uma fé em Deus é uma fé zero, né? A Bíblia diz assim que maldito o homem que confia no homem, né? Que faz do homem ali o seu braço forte, né? A nossa fé está em quem? Em Deus, né? E o que é fé, querido? Né? O que significa a fé? A fé é crer que Deus fará aquilo que Ele falou que Ele faria. Então a promessa de Deus que Ele fez para a tua vida vai se cumprir através da fé, né? Amado, Jesus veio para nos dar vida em abundância. O que é vida em abundância? Você transbordar para a direita, para a esquerda, né? Para você viver uma vida abundante. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso discernir o reino espiritual, né? Saber que é maior o que está em nós. Eu tenho um discernimento do reino espiritual. Eu sei que maior o que está em mim do que o que está nesse mundo. Amados, nós temos aprendido aí que nós precisamos orar a Deus, né? E você vê hoje o inimigo bombardeando, né? Causando destruição de todo lado, né? E você tem o direito de orar e dizer, de repente o teu filho está saindo, indo para a escola, você tem o direito de orar e falar, Deus, cega o inimigo, né? Não deixe que o inimigo ele olhe, que ele enxergue a minha família. Cega os olhos do inimigo para que ele não veja, né? Que se torne invisível aos olhos do inimigo. Você pode orar dessa forma, sabia? Cega o inimigo para que ele não veja a minha casa, né? Para que ele não veja. Você orar por uma pessoa dessa forma também, né? Amados, você tem esse poder, essa virtude de declarar isso, né? Eu quero deixar 3 pensamentos, querido, aqui referente a essa passagem aqui. Primeiro pensamento, lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se da palavra de Deus. Pedro, ele escreve essa carta, ele escreveu a primeira carta e a segunda carta. E ele escreveu essa carta para os cristãos daquela época, né? Então ele escreveu assim dizendo, amados, eu escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então aqui nessa carta, então Simão Pedro, ele escreveu essa carta a todos os cristãos da época, né? E essa carta agora fala conosco. Você percebe que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, eternamente. A palavra de Deus é viva, né? Há poder na palavra de Deus. Então ele escreveu essa carta a todos os cristãos do seu tempo, né? Essa carta trata de falsas doutrinas, né? Que estavam espalhadas entre eles ali, os irmãos, né? Falsos profetas, né? Então ali Pedro, ele estava exortando eles. O que é exortando? Né? Ensinando ali eles a quê? Para que lembrasse das palavras que foram ditas pelos profetas. Olha, lembre das palavras dos profetas. E onde que está a palavra dos profetas? Na Bíblia, na palavra de Deus, né? A Bíblia diz assim que Deus usa os profetas. Você tem ouvido aqui o pastor, tem ouvido os irmãos pregando aqui, os profetas, ministrando a palavra de Deus, né? Então ele diz ali, para que você se lembre das palavras que foram ditas pelos profetas, né? Amados, assim como hoje nós vemos tantas doutrinas falsas, né? Tantos ensinamentos ali, verdadeiros ensinos de demônio, né? Porque o diabo, ele cega o entendimento das pessoas para que não vejam a verdade da palavra de Deus, né? Ele cega o entendimento. A pessoa acredita em cada coisa que você não imagina. Ele levanta as pessoas a crer nas coisas mais absurdas, menos na palavra de Deus, né? 2 Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus desse século, quem que é o Deus desse século? Satanás, né? Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Então ele cega o entendimento dos incrédulos.
Quem que é o incrédulo? Aquele que não crê em nada, não crê em Deus. Mas eu creio numa doutrina assim, assim, assim. Então, o inimigo tem cegado as pessoas, né? Tem muitos aí na terra escarnecedores, né? Escarnecendo da palavra de Deus com as suas concupiscências. O que é concupiscências? Significa libertinagem, né? Pessoas que zombam da palavra de Deus, né? Amados, mas eu e você, nós temos a natureza divina, nós temos a palavra de Deus. 2 Pedro 1,4 diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Amados, eu e você, nós temos grandíssimas e preciosas promessas que estão na palavra de Deus. Essas promessas são para você, querido, né? Para que por elas fiquem participantes da natureza divina. Então eu e você temos a promessa de Deus nas nossas vidas, e nós participamos da natureza divina, né? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então eu e você, querido, nós somos separados do mundo, nós somos participantes da natureza divina, ou seja, a natureza de Cristo está em você, a vida Zoe, a vida de Cristo, né? A mesma vida de Cristo está sobre mim e sobre você, a mesma natureza que quando Jesus estava aqui nessa terra, Ele andava sobre as águas, né? A mesma natureza que ele curava os enfermos, está sobre mim, está sobre você, por causa do Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Amados, segundo pensamento aqui, o Senhor não retarda a sua promessa. Muitas vezes fica pensando, puxa vida, mas está demorando, né? Eu recebi uma promessa da parte de Deus faz tanto tempo, pastor, mas eu não vejo. Parece que quanto mais eu creio nessa promessa, parece que acontece uma coisa, acontece outra. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amados, Deus, Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca, né? Ele dá chance, Ele ama todos. A palavra de Deus é para todos, né? Então, mas nós precisamos o que? Precisamos anunciar a palavra de Deus. Mas pastor, eu vou pregar a palavra, a pessoa, né, aquele familiar meu não vai nem me ouvir. Eu já cansei de falar de Deus, já cansei de convidar a pessoa para vir na igreja, parece que não tem resposta. Amados, Deus que faz a obra, né? E quem convence é o Espírito Santo de Deus, né? Amados, quem que você acha que convenceu você a hoje estar aqui na igreja? Você que está servindo a Deus hoje, aceitou Jesus como Salvador da tua vida, né? Você tem uma caminhada cristã, sabe, você tem aqui já um ministério aqui na igreja. Quem convenceu você disso? De tanto falar no meu ouvido eu vim para cá. Não, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Ele que convence, é Ele que faz a obra, né? Só Ele. Uma das características do Espírito Santo é essa aí. Ele é aquele que convence. Então você precisa o quê? Precisa declarar, pregar a palavra e deixar que o Espírito Santo faça a obra. Amados, eu e você, nós fomos retirados do império das trevas, né? Eu e você, outrora, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amados, eu e você, né? Outrora nós andávamos em trevas. Então você olha as pessoas aí fora, né? Toda pessoa que você vê aí fora é uma pessoa salva em potencial. Isso quer dizer o quê? Você pode pregar a palavra, você pode declarar a palavra, né? Você pode liberar uma palavra. Pastor, mas isso aí é para os evangelistas, isso aí é para os pastores, eu não sei falar, né? Mas você aprendeu aqui na sexta-feira que o teu testemunho fala mais alto. O teu testemunho de vida, você conta aquilo que Deus fez na tua vida, né? O apóstolo Paulo, quando ele começou a relatar ali para o rei Agripa o que aconteceu com ele, como é que ele se tornou o apóstolo Paulo, ele um perseguidor da igreja,
um endemoniado que ele era, né? Pegava os crentes, como esse cântico que nós cantamos aqui, jogava lá para os leões na arena, né? Mas a igreja do Senhor prevaleceu, né? Estamos aqui em pé, né? O Coliseu não parou a igreja, né? Nem o apóstolo Paulo, quando estava naquela época, né? No engano de Roma, ali fazendo aquelas coisas, né? E o apóstolo Paulo agora, ele começa a relatar diante de um rei. Ele começa a contar aquilo que aconteceu com ele. Olha, rei, olha a ousadia de Paulo, falar isso para um rei, todo mundo ouvindo, quem sabe alguns dando risada, né? Mas aquele rei olhando ele, falando: ó, aconteceu assim comigo, estava indo ali a caminho de Damasco, né, para fazer o que eu sempre fazia, pegar os cristãos pelos cabelos, prender, detonar, jogar na prisão, jogar para os leões. E quando eu estava indo a caminho, apareceu para mim uma luz e eu caí, eu fiquei cego, né? E fiquei ali, e uma voz falou comigo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele contando aquele testemunho, contando ali o que aconteceu com ele, né? E quem sabe todo mundo ali olhando. Olha, a Bíblia não diz, mas quem sabe tantas pessoas se converteram num testemunho desse, todo mundo olhando: é esse Paulo aí, esse cara virou crente, meu Deus, teve jeito para ele, tem jeito para todo mundo. Então, mas o testemunho nosso fala mais alto. Você pegar e contar da tua vida: olha, Deus fez isso na minha vida, Deus me resgatou, eu era assim, eu passei por isso, passei por aquilo, fiquei doente, pensei até em tirar minha vida, fiz isso, fiz aquilo. Você contar do que Deus fez para você, isso é a maior pregação do Evangelho, querido, né? Porque Deus, Ele nos tirou das potestades das trevas. E o que Ele fez? Ele nos transportou, querido, né? Ele nos trasladou, Ele tirou você da morte e trouxe você para a vida, para o reino do Filho do seu amor. Sabe onde que você está agora? No reino do Filho do seu amor. Você está no reino de Jesus Cristo, né? Você é salvo, querido, né? Você é filho, você é herdeiro. Nós ouvimos também aqui que nós precisamos vigiar em oração, parar para ouvir Deus, né? Às vezes Deus está ali querendo falar algo ali, fala: olha, querendo dar uma chacoalhada em você, olha, vai orar, né? E você às vezes não percebe, fala: poxa, mas estou com uma preguiça agora de orar, mas está difícil agora. E esse é o momento que a gente tem que levantar e orar, querido, né? Eu estava orando aqui para ministrar essa palavra aqui, né? Eu levantei hoje, fiquei ali meditando um pouco durante essa semana. Falei: Deus, orando a Deus, buscando a Deus, pedindo. Amados, eu e você precisamos parar para ouvir Deus. Eu não sei se você chegou nesse nível já de ouvir Deus. Eu vou chegar ainda, né? Você vai chegar também. Nós vamos chegar, amém? O nível de ouvir Deus. Opa, Deus falou comigo, pá, né? Vamos chegar nesse nível. Amados, Romanos 8:26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito, que Espírito? O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda. O Espírito Santo conhece muito bem nós. Uma das características do Espírito Santo, que ele é o ajudador, né? Ele nos auxilia em todas as coisas. Por quê? Porque ele assiste diretamente do Pai, né? Ele está diretamente, está captando tudo o que acontece lá no trono de Deus, o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo é nosso amigo, né? Então, amados, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, não sabemos nem orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Amados, você tem um amigo, o Espírito Santo é teu amigo, ele intercede por você, né? Ele chega diante do Pai, você está orando aqui, o Espírito Santo ele está ali do teu lado, né? Então muitas vezes o Espírito Santo nos incomoda a orar, né? Incomoda nós estarmos orando, buscando: poxa, eu preciso parar um momento, preciso orar, preciso falar com Deus, preciso ouvir Deus, porque tem um momento de falar e tem um momento de ouvir também, né? Que não adianta eu ficar ali só, né, como o pastor fala aqui, dando aquela receita de bolo para Deus, né? Deus, você faça assim, 2 colheres disso, 2 xícaras disso, faz assim. Não funciona, querido, né? Dar receita para Deus não funciona.
eu tenho que estar na dependência dEle. Amados, eu quero declarar sobre a tua vida que o teu testemunho vai impactar as pessoas, amados, e que Deus vai falar com você, e aquilo que Deus falar com você, você vai falar para as pessoas, você vai começar a declarar sobre a vida das pessoas, Amados, nós temos aprendido que nós precisamos orar a Deus, mas aprendemos também que tem muitas orações que não tem como Deus ouvir. Como assim, pastor? Falou heresia agora. Como assim? Deus não ouve tudo com ter oração? Não. Tem oração que Deus não vai ouvir, mesmo. Qual oração? Campanha, jejum. Isso não muda Deus. Tudo aquilo que eu faço para tentar mudar Deus, vou agradar a Deus aí com a minha campanha de 7 sexta-feira, 7 cabeçadas no pé daquela cruz ali. Aí Ele vai atender o meu clamor. Não, querido. Isso não muda Deus. Isso não tem como Deus ouvir uma oração. Você se ajoelhar diante de Deus e falar: Deus, eu sou um miserável. Deus, olhe para mim. Tem misericórdia de mim, pecador. Tem até uns hinos que fala assim, Tem misericórdia de mim. Irmãos, misericórdia não é para mim e para você, querido. Misericórdia é para quem está perdido. Misericórdia é para quem está lá na guilhotina, está na porta do inferno. Esse precisa de misericórdia. Eu e você, querido, nós temos a graça de Deus sobre as nossas vidas, Mas, amados, sabe o que agrada a Deus? Aplicar a palavra de Deus. Aplicar a palavra de Deus. Deus, a tua palavra diz isso, diz aquilo, E você pedir e já agradecer. Eu aprendi isso aí, querido, estou fazendo isso aí agora. Demorou para cair a ficha, mas depois de 20 anos aprendi, ouvindo a palavra aí, você já agradecer, orar já agradecendo. Pai, eu quero agradecer porque o Senhor já me deu isso que eu almejo, Pai, essa bênção, o Senhor já me deu isso, já me deu aquilo, eu estou agradecendo aquilo, e Deus fica constrangido. Eu falei: poxa, Ele já está agradecendo, isso que constrange Deus, Ele já está agradecendo. Olha a fé dele, Amados, quantas pessoas estão sofrendo, achando que Deus não faz nada. Puxa, por que Deus não faz nada a respeito de tudo isso que está acontecendo? Uma vez eu conheci uma pessoa idosa já, nunca quis congregar numa igreja. A esposa dele sempre foi firme, era uma pastora. Um dia me chamaram para orar ali por ele, conversando com ele. Depois me contaram, falaram assim: olha, é uma pessoa que ele não quer saber nada de igreja, não quer saber nada de Deus, porque Deus não faz nada a respeito das pessoas. Ele vê as pessoas sofrendo, tanta criança passando fome, tanta desgraça acontecendo, Deus não faz nada. Então ele não vai na igreja, ele não aceita Jesus, não aceita o evangelho, não gosta de crente. Ainda bem que ele se converteu, eu creio que já está salvo. Amados, o diabo tem usado essa estratégia com muita veemência, e muita gente tem acreditado nisso. Amados, Deus já fez tudo referente à vida e à piedade, Agora é comigo e com você, querido. Jesus já fez tudo. O que eu preciso fazer? Eu preciso me apropriar da palavra de Deus, Eu tenho que me apropriar de toda a herança que eu tenho em Cristo Jesus, e eu tenho que ensinar as pessoas também, Eu tenho que ensinar as pessoas que não é você fazer campanha, você se jogar diante de Deus, isso, aquilo, tal, e dizer que Deus não faz nada, Deus isso, aquilo. Deus já fez tudo, querido, Amados, Deus precisa de mim e de você. Quando nós cruzamos os braços, querido, nada acontece. Mas quando eu declaro a poder na tua palavra, querido, você vê uma pessoa enferma, se o pastor estivesse aqui, ia orar por ele. Não, ore você. Eu declaro sobre a tua vida, eu libero a palavra de bênção. Amados, muitas pessoas não têm vida com Deus, eles lutam para ter tantas coisas, tantas coisas, conquista isso, conquista aquilo, mas não tem um espírito recriado. O que é ter um espírito recriado? Você ter o Espírito Santo de Deus habitando em você, Aí você vai viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós acabamos de ouvir aqui um cântico aqui,
Eu não sou mais escravo do medo. Amado, medo desativa o exército de Deus. Sabia disso? Sabe o que causa depressão, ansiedade? O medo, né? A falta de fé. Como é que você sabe isso, pastor? Experiência própria, né? Porque você falar do que os outros falam, repetir que nem um papagaio é uma coisa, né? Agora você passar por uma experiência e você ter como falar, né? Aí sim, né? Já passei por isso, querido. Já fui escravo do medo. Hoje eu sou filho de Deus, né? Eu declaro sobre a tua vida: você não é escravo. Você não é escravo do medo. Você é filho de Deus. Você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Você é rei, você é sacerdote. O medo não tem poder contra a tua vida. Sabe o que é o medo? É um espírito, né? Que se apodera da pessoa, né? Tem um salmo aí, uma passagem do salmo, que eu nunca entendi esse salmo. Depois que eu ouvi aqui esse salmo sendo ministrado, com a revelação desse salmo, Salmo 30, depois você lê lá, o versículo 5, a parte B do versículo diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, pastor, então é possível que eu vou passar uma madrugada chorando. Amados, o choro pode durar uma noite. Sabe o que é essa noite que está falando aqui? Essa noite pode ser um dia, ela pode ser 20 anos, ela pode ser uma vida inteira, né? O choro pode durar uma noite, mas sabe o que é a alegria que vem pela manhã? O que é essa alegria que vem pela manhã? Quando eu tomo posse de quem eu sou em Cristo Jesus, né? Então esse salmo está dizendo assim que vai durar uma noite, né? Amados, quando você se apropria da palavra de Deus, né, o choro vai embora, né? Amados, Deus não fez o que Ele fez para você viver chorando, né? Se fosse para interpretar esse salmo dessa forma assim, que o choro dura uma noite, né? Amados, eu e você não precisamos chorar mais. Amado, não chore mais. Você tem chorado por quê, querido? Qual o motivo que tem feito você chorar? Amados, receba a palavra de Deus sobre a tua vida. Declare quem você é em Cristo Jesus. Mas o choro não é para você. A alegria vem pela manhã. Quem que é amanhã? Jesus Cristo. Ele é o Senhor, né? Ele é o nosso Senhor. Ele já veio. Jesus Cristo já veio. Ele já pagou o preço pela minha vida, pela tua vida. Ele levou toda a desgraça na cruz. Ele levou todo o choro, né? Você vê alguns relatos na Bíblia dizendo que Jesus chorou, né? Quando foram sepultar Lázaro, Jesus olhou ali para Lázaro, porque ele amava muito Lázaro, né? E Jesus chorou, né? Chorou. Amados, sabe por que Jesus chorou, querido? Para que eu e você não precisamos chorar mais. Ele já chorou. Ele levou na cruz o choro. Ele levou na cruz a doença. Ele levou na cruz o pecado. Ele levou na cruz tudo aquilo que era contra a minha e a tua vida. Ele levou na cruz para mim e para você termos uma vida de abundância. Não chore mais, querido. Tome posse da palavra de Deus sobre a tua vida. Amados, falando um pouco sobre oração, né? O que é uma oração com eficácia, né? Aquela oração que te faz aí a noite inteira, orando de pé, orando não sei o que, senão não vai funcionar. Oração com eficácia é aquela que eu oro entendendo a obra de Cristo Jesus, né? Amados, o pecado fazia separação entre o homem e Deus, né? João 14,6 diz assim: disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, quando você orar, quando você pedir, Senhor, mas eu posso pedir? Sim. Quando você está fazendo a tua oração, fazendo ali a tua petição, você vai pedir no nome de Jesus. E qual que é a oração no nome de Jesus? Aquela oração com consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu não posso usar, não, a minha oração tem que terminar no nome de Jesus, usar como um amuleto, né? Você aprendeu isso aqui, né? Eu oro
baseado naquilo que Jesus fez por mim, que Ele levou tudo na cruz, morreu em meu lugar, pagou o preço por mim. Então a oração que eu faço no nome de Jesus, o que que é? É a oração baseada naquilo que Ele fez por mim. Jesus pagou o preço pela minha vida. Então eu tenho direito de ter uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria. Vou pular aqui, mas tem muita coisa aqui para... Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você, querido, fomos justificados pela fé. Qual fé? A fé em Cristo Jesus, né? Quando você recebeu Jesus como Salvador, agora você tem paz em Deus. Tanta pessoa procurando paz, né? Buscando paz nas drogas, buscando a paz em tanta coisa. Essa paz só tem aquele que tem Jesus como Salvador, aquele que foi justificado pela fé, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Amados, você tem tudo, Deus te deu tudo, referente à vida e à piedade. Amados, eu declaro sobre a tua vida que você nunca vai passar necessidade de nada. Amados, só passa necessidade aquele que não conhece quem é. Nós precisamos viver a palavra de Deus, né? Então pedir no nome de Jesus, o que é? Pedir baseado naquilo que Jesus fez na cruz por nós, né? Amados, tome posse de quem você é em Cristo Jesus. Quero concluir aqui, já estou terminando. Terceiro pensamento: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo da palavra, é para quê? Para você crescer na graça. Porque quanto mais eu cresço na graça, quanto mais eu cresço no conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais eu vou tendo experiência com Ele, mais eu vou tendo fé, mais eu vou aumentando, subindo níveis de fé e indo para níveis maiores. O verso 12 ali que nós vemos: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amados, nós somos o bom perfume de Cristo nessa terra. Eu e você estamos aqui para dar um bom testemunho, né? Aonde está aí esse cheiro de podridão do pecado, né? De obra das trevas, ali está você, exalando o bom perfume de Cristo, né? O nosso testemunho fala mais alto. Mas o diabo só não tomou conta dessa terra por causa da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, o cântico que nós cantamos aqui, né? Ninguém pode deter a igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja do Senhor, querido. Deus nos fez reis e sacerdotes para governar essa terra e nos deu autoridade em Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra, querido? Amém? Você pode aplaudir Jesus. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.